terrorismo fossem tratados de maneira humana. Essa seria a prova de que as torturas na prisão iraquiana de Abu Ghraib não teriam sido ordenadas por Bush. De Washington, Edgar Júnior. Para acabar com as dúvidas sobre se o presidente americano George W. Bush teria permitido a tortura de prisioneiros, a Casa Branca divulgou o documento mostrando exatamente o contrário. Em fevereiro de 2002, Bush criou novas regras para determinar como os prisioneiros capturados no Afeganistão deveriam ser tratados. Apesar de o Departamento de Justiça americano ter dito que os prisioneiros da Al-Qaeda e do Talibã não estariam protegidos pela Convenção de Genebra, Bush ordenou que todas as pessoas detidas como parte da luta contra o terrorismo deveriam ser tratadas humanamente. O documento, mantido em segredo até agora, só foi liberado por causa da polêmica sobre os abusos e maus-tratos cometidos pelos soldados americanos na prisão de Abu Ghraib, em Bagdá. No final de 2002, na tentativa de obter mais informações de inteligência, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld aprovou o uso de cães nos interrogatórios. Em abril do ano passado, Rumsfeld aprovou também o uso de várias técnicas, como manter os prisioneiros isolados ou em locais iluminados, para que eles perdessem a noção de tempo. A Casa Branca tenta afastar qualquer indicação de que o governo Bush aceite ou tenha permitido a tortura dos detidos. Apesar do esforço, analistas disseram que os documentos divulgados pelo governo Bush não ajudaram a acabar com a polêmica ou, pelo menos, a explicar os abusos cometidos em Abu Ghraib. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Os radicais islâmicos que lutam contra as tropas da coalizão no Iraque ameaçam agora matar o primeiro-ministro interino do país, Iyad Allawi. Ao mesmo tempo, prosseguem com a campanha de atentados para sabotar o processo de transferência de poder aos iraquianos. Em Bagdá, uma explosão perto de um hospital provocou a morte de uma mulher e de uma criança. 3 pessoas ficaram feridas. De Beirute, Munir Safatli. Os mortos e feridos foram atingidos por uma bomba que tinha como alvo uma patrulha das forças americanas. A bomba, plantada em uma rua no centro da capital, Bagdá, destruiu por completo um veículo civil, o que fez a polícia suspeitar que a explosão foi provocada por um carro-bomba. Em Ramadi, um oficial da polícia iraquiana morreu fuzilado por desconhecidos que conseguiram fugir. Em um site islâmico, o terrorista Abu Mus'ab al-Zarqawi, ligado à Al-Qaeda, ameaçou hoje matar o primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, qualificado de símbolo do mal. Zarqawi prometeu fazer Allawi beber o cálice amargo da morte, como fez com Azzeddin Salim, presidente do extinto Conselho de Governo Transitório. Azzeddin foi morto na explosão de um carro-bomba em maio passado. Na região central de Bagdá foram incendiados hoje os oleodutos que abastecem a capital. Os oleodutos entre Bagdá e Tikrit também pegaram fogo. Os incêndios ocorrem a menos de 24 horas depois da retomada do bombeamento de petróleo iraquiano de Kirkuk para o exterior através do porto turco de Ceyhan. Os oleodutos de Kirkuk foram atingidos por sucessivas explosões nas últimas 3 semanas. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli, para a Globo News. A empresa para a qual trabalhava o refém sul-coreano degolado nesta terça-feira no Iraque anunciou que vai retirar os seus funcionários e suspender as atividades no país. O presidente da Coreia do Sul, Roh Moo-hyun, reagiu com firmeza ao assassinato de Kim Sung-il. Num raro pronunciamento pela televisão, Roh Moo-hyun expressou profundo pesar à família do refém. Em tom de tristeza, o presidente lembrou que Kim Sung-il implorou desesperadamente para não ser morto e descreveu a atitude dos terroristas como um ato criminoso e desumano. Roh Moo-hyun acrescentou ainda que a comunidade internacional tem o dever de reprimir firmemente o terrorismo no mundo. Ele reafirmou também a intenção de mandar mais 3.000 soldados para o Iraque para se juntar aos 670 militares que já estão no país. Na cidade portuária de Pusan, parentes e amigos se reuniram na pequena casa da família de Kim Sung-il. O clima era de dor e revolta. A notícia do assassinato está em todos os principais jornais sul-coreanos. A degola do refém por integrantes da Al-Qaeda nesta terça-feira aumentou ainda mais a polarização na sociedade sul-coreana sobre a decisão do governo de manter soldados no Iraque.
Adiada para amanhã a libertação dos 8 militares britânicos presos no Irã desde segunda-feira. Agências de notícias chegaram a informar que eles já teriam sido entregues a diplomatas da Grã-Bretanha. Mas o grupo só deve ser solto amanhã porque os diplomatas ainda não chegaram à cidade onde os militares estão presos. Os 8 britânicos tinham sido presos pela Guarda Costeira do Irã depois de invadir águas territoriais do país perto da fronteira com o Iraque. O anúncio de que os britânicos seriam soltos foi feito pelo ministro do Exterior do Irã, Kamal Karazi. O governo decidiu pela libertação porque considerou que os britânicos entraram no território iraniano por engano. Os militares estavam em 3 barcos quando foram detidos. O governo do Irã chegou a anunciar que processaria o grupo e exigiu que o governo britânico pedisse desculpas pelo incidente. Mas hoje voltou atrás e anunciou a libertação. Pela primeira vez, um presidente sérvio da Bósnia e Herzegovina admite que os sérvios cometeram uma série de atrocidades contra muçulmanos em Srebrenica, no leste do país. Há 9 anos, a cidade foi o cenário do maior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1995, forças sérvias invadiram uma área de segurança mantida pela ONU em Srebrenica. A região era protegida por soldados holandeses que nada puderam fazer. Em 9 dias, cerca de 8.000 muçulmanos bósnios, entre homens e meninos, foram mortos. O país vivia então os estágios finais de uma guerra iniciada 4 anos antes, quando os sérvios rejeitaram a declaração de independência da Bósnia. Num pronunciamento pela TV, o presidente Dragan Čavić disse que a matança em Srebrenica representa uma página negra na história do povo sérvio. Ele fez a declaração ao comentar as conclusões de um relatório produzido por uma comissão de 7 integrantes que trabalhou sob forte pressão internacional. 2 relatórios anteriores tinham minimizado os eventos em Srebrenica. Čavić citou partes do novo documento, enumerando vários casos de detenção e execução sumária de milhares de muçulmanos, entre eles muitos civis. As Nações Unidas e o governo holandês assumiram suas parcelas de culpa, mas a República Sérvia da Bósnia, até agora, nunca tinha admitido a gravidade dos acontecimentos em Srebrenica. Pelos terroristas da Al-Qaeda. Hoje, dor e revolta na capital Seul. Nas ruas, cerca de 2.000 pessoas culpavam os governos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos pela morte de Kim Soo-il. Os manifestantes seguravam velas e cartazes. Bush é o terrorista número 1. O governo matou meu filho. Ontem, a família de Kim Soo-il recebeu a notícia de que o rapaz fora decapitado pelos sequestradores depois de quase uma semana no cativeiro. O corpo dele, degolado, já foi encontrado por tropas americanas no Iraque. O presidente Roh Moo-hyun lamentou a morte, mas disse que a Coreia do Sul não será afetada pelo terrorismo. Em pronunciamento transmitido para todo o país, ele voltou a dizer que a decisão de mandar mais 3.000 soldados ao Iraque será mantida. O grupo que sequestrou e matou o refém sul-coreano ameaça agora assassinar o novo primeiro-ministro do Iraque. Numa gravação divulgada pela internet, o grupo ligado à Al-Qaeda diz que o premier Iyad Allawi é o símbolo do mal e que já tem preparados para ele um veneno e uma espada. A voz foi identificada como a de Musab al-Zarqawi, líder da facção. Durante a noite, os Estados Unidos bombardearam um bairro da cidade de Fallujah, onde estariam escondidos seguidores de al-Zarqawi. De acordo com os moradores, os mísseis acertaram um estacionamento. 3 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. Em Bagdá, uma bomba explodiu perto de um hospital, matando 2 civis. Onda de atentados no país escolheram um novo alvo. Eles prometeram matar o primeiro-ministro interino Iyad Allawi. A ameaça partiu do grupo comandado pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, que estaria escondido em Fallujah. A cidade é alvo de constantes bombardeios americanos. De Beirute, Muniz Safatli. Em um site islâmico, uma voz atribuída ao terrorista Abu Musab al-Zarqawi ameaçou matar o primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, qualificado de símbolo do mal. A voz, cuja identidade ainda não foi verificada, disse ter para o chefe do governo iraquiano um veneno útil e uma espada segura.
e prometeu fazer Alawi beber o cálice amargo da morte, como fez com Azzedine Salim, presidente do extinto Conselho de Governo Transitório. Azzedine foi morto na explosão de um carro-bomba em maio passado. Abu Musab Zarqawi, ligado ao Al-Qaeda, seria o líder do grupo Unificação e Guerra Santa, que reivindicou o sequestro e decapitação do sul-coreano Kim Sun-il, porque o governo de Seul se negou a retirar as tropas que mantém no Iraque. Horas depois de encontrar o corpo do tradutor, as forças americanas lançaram um ataque aéreo contra um suposto esconderijo do grupo de Zarqawi em Fallujah. 4 pessoas morreram. Em um ataque anterior, a aviação americana matou 22 pessoas suspeitas de pertencer ao mesmo grupo. As forças americanas prosseguiram hoje com a gigantesca batida de casa em casa à procura de suspeitos de atentados. Na caçada que começou ontem, foram detidas 315 pessoas. Também hoje, civis e policiais iraquianos morreram e outros foram feridos por bombas e tiros dos rebeldes em Bagdá, Mossul, Basra e Ramadi. Ocorreram atentados também contra instalações petrolíferas. Na região central de Bagdá, foram incendiados os oleodutos que abastecem a capital. Os oleodutos entre Bagdá e Tikrit também pegaram fogo. A sabotagem ocorreu 10 horas depois da retomada do bombeamento de petróleo iraquiano de Kirkuk para o exterior através do porto turco de Jiran. Os oleodutos de Kirkuk foram atingidos por sucessivas explosões nas últimas 3 semanas. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli, para a Globo News. Os Estados Unidos desistiram do pedido de imunidade para americanos na Corte Penal Internacional da ONU em Haia. A decisão foi anunciada pelo embaixador americano adjunto nas Nações Unidas, James Cunningham. O embaixador explicou que os Estados Unidos retiraram a proposta de resolução do Conselho de Segurança da ONU por falta de apoio. Os americanos enfrentaram forte resistência à proposta desde o escândalo de maus-tratos na prisão iraquiana de Abu Ghraib. A resolução isentaria militares americanos de julgamento pelo novo Tribunal Penal Internacional. O embaixador chinês na ONU, Wang Wangyia, disse que a decisão americana foi prudente. Espanha e China já tinham anunciado que votariam contra se a resolução fosse a votação. E o ex-embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, John Negroponte, foi empossado hoje em Washington como o primeiro embaixador americano para o Iraque depois da queda de Saddam Hussein. Negroponte disse que está preparado para o desafio de oferecer suporte ao governo iraquiano em meio ao turbulento período que atravessa o país. O primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, enviou uma carta à OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, pedindo ajuda para a segurança no país depois da transferência de poder na semana que vem. Allawi não pediu o envio de tropas. Ele quer que a OTAN ajude dando assistência técnica. O pedido foi feito uma semana antes da reunião de cúpula da aliança em Istambul, na Turquia. Recentemente, o presidente americano George W. Bush pediu à OTAN o envio de tropas ao Iraque, mas não teve o apoio de vários países da aliança. Grã-Bretanha e Irã enfrentam uma maratona de reuniões para decidir o destino dos 8 militares britânicos presos desde segunda-feira no Irã. Hoje de manhã, o governo de Teherã chegou a dizer que eles seriam libertados a qualquer momento. Os 8 militares britânicos foram presos na segunda-feira depois de terem entrado em águas territoriais iranianas. Eles faziam uma patrulha no rio que serve de fronteira entre Irã e Iraque. O governo do Irã chegou a anunciar que processaria o grupo e exigiu que o governo britânico pedisse desculpas pelo incidente. Imagens dos 8 militares com vendas nos olhos foram exibidas pela TV estatal. Em seguida, o comandante do grupo acabou pedindo desculpas pelo que classificou de erro imperdoável. Hoje de manhã, a TV estatal chegou a divulgar a informação de que os 8 já estariam em liberdade. Mas em seguida desmentiu a notícia, afirmando que as negociações tinham sido adiadas para amanhã. A Arábia Saudita deu um ultimato aos terroristas muçulmanos que agem no país. Eles têm um mês para se entregar em troca de um tratamento justo. No país, berço da rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, tem acontecido uma série de ataques contra estrangeiros, principalmente americanos e britânicos. O ultimato foi lido em rede de TV pelo príncipe Abdullah Abdulaziz em nome do irmão, o rei saudita Fahd.
No comunicado, ele dá um prazo de 1 mês para os muçulmanos envolvidos em atentados se entregarem à justiça. Em troca, todos vão receber um tratamento de acordo com as leis de Alá, afirmou. Nos últimos meses, aumentou a frequência de ataques terroristas contra estrangeiros no país. Um dos mais sangrentos foi em maio, quando um grupo invadiu um centro residencial e comercial na cidade de Khobar. 22 pessoas morreram. A onda de violência obrigou o governo de Riad a intensificar a luta contra os terroristas. Tanto que na sexta-feira passada, forças de segurança mataram o líder da Al-Qaeda no país, Abdulaziz Al-Mukrim, além de outros 3 militantes da Al-Qaeda. Para o primeiro-ministro interino do país, Iyad Allawi, mas ele disse que não teme as ameaças e prometeu caçar o terrorista. A ameaça de morte foi divulgada em um site islâmico na internet por Abu Musab az-Zarqawi. Na mensagem, o terrorista diz que o primeiro-ministro interino do Iraque representa o mal e deve morrer como presidente do extinto Conselho de Governo, Ezzedine Salim. Ele foi morto em um atentado em maio. O terrorista da Al-Qaeda também estaria por trás do assassinato do sul-coreano Kim Sung-il, decapitado ontem. Hoje teve ataques contra civis e policiais em Bagdá, Mossul e Ramadi. Instalações petrolíferas do país também voltaram a ser atacadas. A transferência de poder no Iraque está marcada para quarta-feira da semana que vem. Cedo no Oriente Médio, uma série de ataques simultâneos provocou hoje a morte de pelo menos 60 pessoas, entre elas 3 soldados americanos. Centenas ficaram feridas. Há 6 dias da transferência de soberania aos iraquianos, os ataques se multiplicam. As explosões atingiram delegacias de polícia e alvos americanos em 4 cidades, todas localizadas no Triângulo Sunita, um reduto leal ao ex-presidente Saddam Hussein. E o ex-ditador Saddam Hussein enviou a primeira carta à família desde que foi preso em dezembro do ano passado. Nela, Saddam Hussein diz que está com o espírito e o moral altos. A carta foi publicada esta semana pela revista americana Newsweek. 9 das 14 linhas estão ilegíveis. Os trechos teriam sido censurados pelo governo americano. No texto, Saddam Hussein agradece a misericórdia e a grandeza de Deus. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, os Estados Unidos retêm outras 3 cartas que o ex-ditador escreveu para a família. Uma onda de ataques coordenados, explosões e confrontos entre rebeldes e tropas americanas aconteceram em várias partes do país. Segundo o Ministério da Saúde iraquiano, pelo menos 66 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Em Fallujah e em Ramadi houve 9 mortos e 37 feridos. Os confrontos em Bakuba deixaram 13 pessoas mortas e 15 feridas. Em Mossul, uma série de explosões com carros-bomba provocou a morte de 44 pessoas. 216 ficaram feridas. De Beirute, Munir Safatli. Caças, bombardeio, helicópteros, tanques de artilharia pesada estão sendo usados pelas forças americanas na contraofensiva aos ataques simultâneos dos rebeldes em Fallujah, Bakuba, Mossul, Ramadi e Bagdá, redutos da oposição armada sunita à ocupação do Iraque, liderada pelos Estados Unidos. São intensas a troca de fogo e as explosões em várias partes das cidades cobertas pela fumaça. De acordo com fontes hospitalares, morreram dezenas de civis e policiais iraquianos. Os feridos são quase 300. Vários prédios e carros particulares foram destruídos por bombas ou em incêndios. Os ataques rebeldes com foguetes, granadas e carros-bomba tiveram como alvo principalmente as delegacias policiais iraquianas. Várias foram destruídas e outras foram saqueadas e ocupadas. Um helicóptero dos Estados Unidos teria sido derrubado. Em Mossul, no norte do Iraque, foram ouvidas pelo menos 7 fortes explosões. 4 teriam sido provocadas por carros-bomba. Um carro-bomba também explodiu em Bagdá. Nas demais cidades, os rebeldes usaram foguetes, morteiros e granadas contra as forças americanas. Ao mesmo tempo, distribuíram panfletos em que ameaçam de morte os que colaborarem com as tropas dos Estados Unidos. A ofensiva rebelde começou logo depois que um site islâmico veiculou uma voz atribuída a Abu Musab al-Zarqawi da Al-Qaeda. O terrorista ameaçou matar o primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi,
E hoje, em novo comunicado, Zarqawi assumiu a responsabilidade do ataque na cidade de Baquba. Em um vídeo veiculado pela TV Al Arabiya, um grupo de militantes mascarados, armados, tendo em frente o Alcorão, advertiu o governo iraquiano para não implementar medidas de emergência para combater a resistência à ocupação americana. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli, para a Globo News. O ex-presidente iraquiano Saddam Hussein enviou a primeira carta à família desde que foi preso em dezembro do ano passado. Ele procurou passar otimismo aos parentes. Na carta enviada à filha Hagad Hussein, na Jordânia, Saddam Hussein diz que está com o espírito e o moral altos. É a primeira correspondência do ex-ditador que é entregue à família. Os americanos têm outras 3 escritas pelo ex-ditador que nunca foram enviadas aos parentes dele. A Cruz Vermelha Internacional pressiona os Estados Unidos para que encaminhem essas cartas. 9 das 14 linhas da carta publicada teriam sido censuradas pelos americanos e estão ilegíveis. No texto, Saddam Hussein agradece a misericórdia e a grandeza de Alá. 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na explosão de uma bomba em Istambul, na Turquia, perto de um hospital. Na capital Ankara, uma outra bomba explodiu em frente ao hotel onde o presidente George W. Bush vai se hospedar neste fim de semana. 2 pessoas ficaram feridas. As explosões acontecem às vésperas da reunião da OTAN marcada para este fim de semana em Istambul. A bomba estava dentro de um pacote na entrada do estacionamento do Hotel Hilton de Ankara. O policial que deu um chute no pacote suspeito perdeu a perna na explosão. Um outro agente teve ferimentos na face. O presidente americano vai se hospedar no hotel que fica no sul da capital no sábado à noite. Bush vai ter encontros com o primeiro-ministro Tayyip Erdogan e com o presidente Ahmed Cezar. Já estão na Embaixada da Grã-Bretanha em Teherã os 8 militares britânicos capturados na última segunda-feira por guardas revolucionários iranianos. Os soldados foram detidos porque entraram com seus barcos por engano em águas territoriais do Irã. A TV estatal Al-Alam exibiu imagens dos britânicos se preparando para entrar no ônibus que os levaria ao aeroporto, numa localidade no sudoeste do país. Lá, acompanhados de diplomatas da Grã-Bretanha, eles embarcaram num avião militar para Teherã. A TV iraniana disse que no aeroporto, um grupo de manifestantes tentou se aproximar dos militares, mas foi contido pela polícia. Em Londres, o chanceler Jack Straw fez declarações em tom conciliatório. Ele evitou comentar as imagens dos militares com olhos vendados, que indignaram boa parte da população. Straw disse que, apesar do incidente, o governo britânico continua empenhado na melhoria das relações diplomáticas com Teherã. Militares israelenses voltaram a entrar na cidade de Nablus, na Cisjordânia, em busca de militantes palestinos. A incursão começou depois que 2 palestinos invadiram um assentamento na noite desta quarta-feira e foram mortos em seguida. Os soldados foram recebidos a tiros em Nablus. Eles entraram de casa em casa em busca de militantes radicais. Várias pessoas foram presas. A incursão começou depois que a polícia recebeu ameaças de ativistas da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa e da Jihad Islâmica e da invasão de um assentamento na faixa de Gaza. Num vídeo da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, um ativista de 19 anos é saudado por outro que lê um comunicado dizendo que ele está pronto para o martírio com o objetivo de acabar com o inimigo israelense. Começou nesta quinta-feira em Pequim a segunda sessão de negociações para a suspensão do programa nuclear da Coreia do Norte. Esta é a terceira vez que 6 países se reúnem para tratar do assunto. Os debates a portas fechadas reúnem Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Rússia e Coreia do Norte. O encontro termina no sábado. De acordo com a proposta americana apresentada na quarta-feira, o governo de Pyongyang vai receber combustível e garantias de segurança em troca da suspensão do programa nuclear. O governo da Coreia do Sul forneceria à vizinha do norte o combustível que o país precisa para produzir energia. Durante as reuniões, a China também apresentou uma proposta, mas os detalhes não foram divulgados. O enviado americano James Kelly apelou para que o governo norte-coreano se esforce para uma solução diplomática para a crise nuclear. Kelly afirmou que essa é uma oportunidade para a abertura de uma reaproximação entre Washington e Pyongyang.
80 pessoas e deixaram mais de 200 feridas. Os rebeldes realizaram ataques simultâneos em 5 cidades. A ofensiva ocorre a menos de uma semana da transferência de soberania da coalizão liderada pelos Estados Unidos para o novo governo iraquiano. Os ataques foram coordenados nas cidades de Baquba, Faluja, Ramadi, Mossul e Bagdá. Em Mossul, 7 carros-bomba foram detonados contra postos policiais. Em Baquba, rebeldes ligados ao terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi paralisaram a cidade. Durante algumas horas, controlaram as ruas, atacaram prédios do governo e tentaram tomar o estádio de futebol. Tropas americanas enfrentaram os rebeldes com tiroteio pesado. 2 soldados morreram. Em Faluja, aviões americanos bombardearam posições de rebeldes e um helicóptero foi derrubado. A tripulação sobreviveu. Em Ramadi e em Bagdá, bombas mataram mais 4 soldados. Enquanto o país mergulha no caos, o ex-ditador Saddam Hussein disse à família numa carta que está com o espírito e o moral altos. Trechos da carta foram censurados pelo governo americano. Para os que faziam parte do aparato de repressão de Saddam Hussein, a prioridade no momento é criar o caos e sabotar, como for possível, a transferência de poder no dia 30. Esses extremistas sunitas veem os americanos como um alvo conveniente, mas não principal. O que eles temem é ser dominados pelos xiitas, que eles reprimiram brutalmente durante décadas. Na Turquia, 2 bombas mataram 3 pessoas e deixaram 10 feridas. Os atentados acontecem uma semana antes de um encontro da OTAN, que terá a participação do presidente dos Estados Unidos. São 2 bombas no caminho do presidente George Bush. A primeira estava dentro de um pacote deixado em frente ao hotel em que o presidente americano vai passar a noite do próximo sábado. O hotel fica na região da maioria das embaixadas em Ankara, a capital da Turquia. O governo turco, anfitrião do encontro dos chefes de Estado dos países da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, se esforçava para convencer a opinião pública de que a explosão não era um sinal de fraqueza da segurança quando outra bomba explodiu. Desta vez na maior cidade do país, Istambul. O alvo, um ônibus lotado que passava diante de um hospital. As bombas que explodiram hoje deixaram governantes do mundo inteiro ainda mais preocupados com o terrorismo, principalmente aqui no Oriente Médio, onde os ataques têm sido frequentes. Se o país que vai sediar o encontro dos comandantes dos exércitos mais poderosos da Terra está vulnerável, o que será dos outros? No fim da manhã, uma emissora de TV turca divulgou que um grupo comunista chamado MLK-PESK assumiu a responsabilidade pelo ataque ao hotel de Ankara. Zarqawi, braço da rede Al-Qaeda no Iraque, assumiu a autoria de parte da série de atentados que mataram 85 pessoas no país. 320 ficaram feridas. Al-Zarqawi é acusado de ter comandado nas últimas semanas vários ataques, além de ter degolado 2 reféns, o americano Nicholas Berg e o sul-coreano Kim Sung-il. A violência no Iraque aumentou há menos de uma semana para a transferência de poder. Ataques coordenados, explosões e confrontos foram registrados em Faluja, Mossul, Baquba, Ramadi e a capital Bagdá. De Beirute, Muniz Safatli. Em comunicado veiculado em um site islâmico, o Grupo Unificação e Guerra Santa do terrorista Abu Musab al-Zarqawi assumiu a autoria de 8 ataques contra policiais iraquianos e tropas americanas em Mossul, Baquba e Ramadi, 3 das 5 cidades do Iraque, onde ocorreram hoje confrontos violentos que resultaram na morte de dezenas de civis e policiais iraquianos. Os feridos são quase 300. Vários prédios e carros foram destruídos pelo fogo ou por bombas. Nos ataques em Mossul, Baquba, Faluja, Ramadi e Bagdá, os rebeldes e os terroristas usaram foguetes, granadas, carros-bomba e atentados suicidas contra as bases americanas e principalmente contra as delegacias policiais iraquianas. Várias foram destruídas e outras saqueadas. Prédios públicos foram ocupados supostamente pelo Grupo Unificação e Guerra Santa, que hasteou bandeiras negras e faixas em apoio a Zarqawi. O ataque mais sangrento ocorreu em Mossul, sacudida por 4 carros-bomba. A prefeitura decretou toque de recolher. Em Bagdá, um suicida detonou uma mala cheia de bombas
minutos depois da explosão de um carro carregado de foguetes. Em Ramadi, um suicida foi morto antes de completar a operação. Em Fallujah, os rebeldes disseram ter derrubado um helicóptero americano nos confrontos que provocaram a fuga de dezenas de famílias. Os responsáveis pela segurança da cidade anunciaram terem restabelecido a ordem e que os combates já foram suspensos graças a uma trégua acertada com o comando militar americano. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. O primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, descartou que os atentados tenham sido coordenados pelo terrorista jordaniano al-Zarqawi. Para ele, o integrante da Al-Qaeda só estaria por trás das explosões em Mossul. Os ataques em Ramadi e Baquba teriam sido comandados por terroristas leais ao ex-ditador Saddam Hussein. O ministro da Defesa iraquiano prometeu uma caçada implacável aos terroristas e ameaçou decretar a lei marcial no país. O ministro da Defesa interino, Hazim al-Shaalan, afirmou que vai prender os terroristas envolvidos na onda de ataques. Ele disse que já determinou que a polícia iraquiana faça buscas em todas as casas suspeitas de abrigar terroristas. A intenção é mostrar que o governo não está agindo de forma covarde. O ministro afirmou ainda que o Conselho de Ministros pode decidir pela lei marcial, a fim de garantir uma transferência de poder em clima de tranquilidade. O primeiro-ministro britânico Tony Blair afirmou que a violência não vai impedir a transferência de poder na quarta-feira que vem. De acordo com o porta-voz do primeiro-ministro, Blair afirmou que o comando da coalizão já tinha previsto o aumento da violência no Iraque, com a proximidade da posse do governo interino. A polícia da Turquia prendeu 3 pessoas suspeitas de envolvimento na explosão de um ônibus em Istambul. No atentado, 4 pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas. Em Ankara, outra explosão deixou o país em suspense sobre a realização do encontro da OTAN. Apesar dos ataques, a agenda do presidente americano George W. Bush não sofreu alterações. São 2 bombas no caminho do presidente George Bush. A primeira estava dentro de um pacote deixado em frente ao hotel em que o presidente americano vai passar a noite do próximo sábado. O hotel fica na região da maioria das embaixadas em Ankara, a capital da Turquia. O governo turco, anfitrião do encontro dos chefes de Estado dos países da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, se esforçava para convencer a opinião pública de que a explosão não era um sinal de fraqueza da segurança quando outra bomba explodiu. Desta vez na maior cidade do país, Istambul. O alvo, um ônibus lotado que passava diante de um hospital. As bombas que explodiram hoje deixaram governantes do mundo inteiro ainda mais preocupados com o terrorismo, principalmente aqui no Oriente Médio, onde os ataques têm sido frequentes. Se o país que vai sediar um encontro dos comandantes dos exércitos mais poderosos da Terra está vulnerável, o que será dos outros? E a polícia turca desativou uma bomba caseira na cidade de Yalova, 100 quilômetros ao sul de Istambul. A bomba foi encontrada horas depois das 2 explosões que deixaram 4 mortos. Militares israelenses voltaram a entrar na cidade de Nablus, na Cisjordânia, em busca de militantes palestinos. A incursão começou depois que 2 palestinos invadiram o assentamento na noite desta quarta-feira e foram mortos. Os soldados foram recebidos a tiros em Nablus. Eles entraram de casa em casa em busca de militantes radicais. Várias pessoas foram presas. A incursão começou depois que a polícia recebeu ameaças de ativistas da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa e da Jihad Islâmica e da invasão de um assentamento na faixa de Gaza. Num vídeo da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, um ativista de 19 anos é saudado por outro que lê um comunicado dizendo que ele está pronto para o martírio com o objetivo de acabar com o inimigo israelense. 100 pessoas morreram e 320 ficaram feridas em ataques simultâneos lançados hoje em várias cidades do Iraque. Foi a ação mais sangrenta dos últimos 10 meses. Um grupo ligado à rede terrorista Al-Qaeda se responsabilizou pelos atentados, também atribuídos a rebeldes iraquianos pelo primeiro-ministro do país. Foram horas de violência em 5 cidades. Os rebeldes usaram morteiros, granadas, detonaram bombas e atiraram pelas ruas. Os piores ataques aconteceram em Mossul. 7 carros-bomba explodiram, causando a morte de 62 pessoas. Em Fallujah, Ramadi e Bagdá, outras bombas explodiram
e soldados americanos foram vítimas de emboscadas. 3 deles morreram. Em Baquba, integrantes do grupo terrorista do jordaniano Abu Musab al-Zarqawi saíram às ruas. Eles tomaram vários edifícios na cidade e quase ocuparam o estádio local. Foram bombardeados por aviões dos Estados Unidos. 13 rebeldes e 2 soldados americanos morreram. Há 6 dias da devolução do poder ao governo iraquiano, as forças americanas perderam o controle de áreas inteiras do país. Estão se defendendo e nem sempre com sucesso. Além do caos no Iraque, a Casa Branca tem outra preocupação: a segurança de George Bush. No fim de semana, o presidente vai à Turquia e hoje 2 bombas explodiram no país, uma delas em frente ao hotel onde Bush vai ficar hospedado. Em Istambul, uma mulher de cerca de 20 anos detonou uma bomba dentro de um ônibus. 3 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Outra bomba na capital, Ankara, feriu 2 policiais e um pedestre. Um grupo que é contra a participação turca na Aliança Militar do Atlântico Norte assumiu a autoria do ataque. O encontro da OTAN, com a participação de George Bush, vai acontecer no início da semana que vem. Al Gore foi derrotado por Bush nas últimas eleições presidenciais. Em discurso para alunos da Universidade de Direito em Washington, Al Gore disse que a Casa Branca engana o povo americano ao afirmar que Saddam Hussein tinha ligações com a Al-Qaeda. Na semana passada, a comissão independente que investiga os atentados de 11 de setembro concluiu que não há provas de conexão entre o Iraque e a rede terrorista. No dia seguinte, o presidente Bush voltou a afirmar que Saddam Hussein ajudou a Al-Qaeda a atacar os Estados Unidos. Al Gore criticou a ofensiva americana no Iraque e comparou a estratégia de Washington ao escândalo de Watergate, durante a administração do ex-presidente Richard Nixon, que acabou renunciando ao cargo. Cerca de 100 pessoas morreram e 320 ficaram feridas numa série de atentados no Iraque. O primeiro-ministro do país acusou terroristas ligados à rede Al-Qaeda e homens leais a Saddam Hussein pelos ataques. Há 6 dias da devolução do poder ao governo iraquiano, o país se transformou num campo de batalha. 5 cidades foram atacadas: Baquba, Mossul, Faluja, Ramadi e Bagdá. Em Mossul, 7 carros-bomba explodiram, provocando a morte de 62 pessoas. Bombas também explodiram em Faluja, Ramadi e Bagdá. 4 soldados americanos morreram. Em Baquba, militantes do grupo terrorista liderado pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi ocuparam vários edifícios na cidade e tentaram tomar de assalto o estádio local. 13 rebeldes e 2 soldados americanos morreram. O ministro da Defesa iraquiano disse que os responsáveis pelos ataques serão punidos e ameaçou decretar a lei marcial no país. O grupo terrorista liderado por Abu Musab al-Zarqawi, braço da rede Al-Qaeda no Iraque, assumiu a autoria de parte dos atentados. A Al-Qaeda divulgou a informação pelo site da rede terrorista na internet. O grupo de Zarqawi é acusado de ter comandado vários ataques no país nas últimas semanas, além de ter ordenado a morte de 2 reféns, o americano Nicholas Berg e o sul-coreano Kim Sung-il. O ministro da Defesa interino, Hassim Al-Shalan, afirmou que já deu ordens para a polícia caçar os terroristas em todas as casas suspeitas. O ministro afirmou ainda que o Conselho de Ministros pode impor a lei marcial para garantir segurança na transição de poder, marcada para 30 de junho. Grande família. Quase 100 mortos nos ataques coordenados pela Al-Qaeda. Está em perigo a transferência da soberania ao Iraque daqui a 6 dias, tá? Chico, garantir a segurança é o teste ao qual o novo governo iraquiano já vem sendo submetido todos os dias. E esse governo, até agora, não provou estar em condições de responder ao desafio de terroristas, insurgentes e vários tipos de descontentes. A reportagem é de Heloísa Vilela. Foi a pior onda de ataques simultâneos que o Iraque já enfrentou. O grupo chefiado por Abu Musab al-Zarqawi assumiu a autoria dos atentados. Os alvos foram o novo exército e as delegacias de polícia do país. Os terroristas atacaram em 5 cidades: Faluja, Baquba, Ramadi, a capital Bagdá e no norte Mossul, a cidade que mais sofreu. Mais de 60 pessoas morreram em 3 explosões. Até o hospital da cidade foi atacado. Em Faluja, os americanos enfrentaram rebeldes nas ruas.
Do ar, dispararam mísseis contra várias casas. Quando o dia amanhecia em Baquba, ouviram-se os primeiros tiros. Os rebeldes invadiram a delegacia da cidade e mataram 7 policiais. Em Bagdá, um homem-bomba matou 4 pessoas usando um uniforme da polícia. O presidente Bush viaja amanhã para a Europa, onde vai discutir a situação do Iraque e tentar convencer a OTAN a treinar policiais e soldados iraquianos. Hoje, uma bomba explodiu em frente ao hotel de Ankara, na Turquia, onde Bush ficará hospedado. Os terroristas responsáveis pelos ataques sincronizados de ontem, em que morreram mais de 100 pessoas. Ele fez a declaração durante uma entrevista à rádio oficial iraquiana. Nesta sexta-feira, houve confrontos entre rebeldes e tropas da coalizão em 2 cidades. Testemunhas disseram que em Baquba, 8 civis morreram. Em Faluja, foram 2 mortos e 7 feridos. Os choques esporádicos entre rebeldes e tropas americanas começaram ontem à noite e se estenderam pela manhã desta sexta-feira no leste de Faluja. Testemunhas contaram que jatos americanos atacaram com bombas supostos alvos de militantes islâmicos, enquanto tanques e outros blindados cercavam a cidade. Os rebeldes tentaram assegurar as posições, lançando granadas e atirando com rifles AK-47. Forças americanas também atacaram alvos em Baquba, 65 quilômetros a nordeste de Bagdá. Moradores da região disseram que os aviões destruíram várias casas na cidade, onde a maioria da população é sunita. Vários carros também foram atingidos. O presidente George W. Bush se prepara para embarcar para a Europa, onde participa de 2 encontros com o objetivo de recuperar as relações com o continente. Durante o fim de semana, o presidente se reúne com líderes da OTAN na Turquia. Ele vai pedir apoio para a ocupação do Iraque. Hoje, Bush participa da cúpula anual de Estados Unidos e União Europeia na Irlanda. Antes de embarcar, o presidente americano concedeu em Washington uma tensa entrevista a uma repórter de uma televisão irlandesa. Em vários momentos, George W. Bush pediu que a jornalista parasse de interrompê-lo. Sobre as torturas de prisioneiros em Abu Ghraib, Bush afirmou que o comportamento de alguns soldados não representa todos os americanos. O presidente se irritou com a insistência da repórter em perguntar sobre a escalada da violência no Iraque. Ele disse que as mortes mostram a natureza do inimigo que quer assassinar pessoas inocentes e impedir o avanço da liberdade. Para Bush, o mundo tem que fazer uma escolha: ou se curva ou combate o terror. E segundo ele, os Estados Unidos escolheram enfrentar o problema e não deixar que ninguém destrua as esperanças dos iraquianos. O governo irlandês vai mobilizar 6.000 homens para garantir a segurança na maior operação desse tipo já montada no país. A presença do presidente Bush na Irlanda deve levar milhares de pessoas às ruas para protestar contra a ocupação do Iraque. Está prevista uma série de protestos em várias cidades que vão terminar com uma grande marcha nesse sábado, perto do Castelo Dromoland, sede da reunião. Com o terrorista Osama Bin Laden para construir uma aliança contra a família real da Arábia Saudita. A informação foi divulgada na edição de hoje do jornal The New York Times. O jornal afirma que um documento encontrado pelos americanos no Congresso Nacional Iraquiano em Bagdá indica que os encontros aconteceram no Sudão, mas Bagdá se recusou a participar de qualquer ação que prejudicasse o governo americano. Por causa da crescente onda de violência no país, os Estados Unidos já discutem a necessidade de enviar mais soldados para o Iraque. Seriam, ao todo, 15.000 militares. A decisão deve ser anunciada oficialmente nas próximas semanas. De Washington, Edgar Júnior. Com a violência aumentando no Iraque a cada dia, o general George Casey disse que o Comando Militar Central americano está preparando um plano de contingência para combater o problema. Casey fez a declaração nesta quinta-feira durante audiência no Senado para sua confirmação como novo comandante das tropas de coalizão no Iraque, no lugar do general Ricardo Sanches, que deixou o cargo depois do escândalo de abusos e maus tratos cometidos por soldados americanos na prisão de Abu Ghraib, em Bagdá. Casey tentou minimizar, dizendo que o plano não significa, pelo menos ainda, um pedido por mais tropas, nem mesmo um pedido informal. Mas, segundo a rede de TV CNN, se a violência aumentar, os planejadores militares americanos estão trabalhando com a possibilidade de enviar mais 15.000 homens para a região. Atualmente, os Estados Unidos têm 138.000 soldados no Iraque. Casey admitiu que a resistência é muito mais forte do que poderia ter previsto. Ele acredita que os extremistas estão recebendo ajuda externa.
Numa nova preocupação para a Casa Branca, pesquisa de opinião feita pela CNN, pelo jornal USA Today e pelo Instituto Gallup mostrou pela primeira vez que a maioria dos americanos acha que a guerra foi um erro. 54% dos entrevistados disseram que os Estados Unidos não deveriam ter mandado tropas para o Iraque. No início do mês, o índice era de apenas 41%. Além disso, mais da metade dos americanos acha que o conflito deixou o país mais vulnerável ao terrorismo. Analistas dizem que o fato de os americanos acharem que a guerra contra o Iraque foi um erro lembra a desilusão do povo com a guerra do Vietnã em 1968. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. As forças de segurança da Turquia desativaram uma bomba no estacionamento do Aeroporto Internacional de Istambul. A informação é da rede TV americana CNN. Ontem, 3 pessoas morreram em 2 explosões, uma delas no estacionamento do hotel em que vai ficar hospedado o presidente americano George W. Bush. Ele vai participar da reunião da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, que começa na próxima segunda-feira. Mas os manifestantes já tomaram as ruas de Istambul. Os principais alvos das críticas são o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e o presidente Bush. Foi a primeira de uma série de manifestações esperadas para os próximos dias em Istambul e Ankara, a capital da Turquia. Vestidos como mísseis, os ativistas criticavam a política da Aliança Militar e os 2 principais líderes da OTAN, o presidente americano e o primeiro-ministro britânico. Além dos 2, cerca de 40 líderes vão se reunir em Istambul. A polícia da Turquia reforçou a segurança não apenas por causa das manifestações, mas também pela ameaça do terrorismo. Quase 23 mil policiais vão patrulhar as ruas de Istambul, sendo 7 mil só do batalhão de choque. O tráfego de navios no Estreito de Bósforo vai ser suspenso na próxima segunda-feira. As preocupações com a segurança aumentaram depois dos atentados de ontem. Na capital, Ankara, uma bomba explodiu em frente ao hotel onde o presidente Bush vai dormir de sábado para domingo. E em Istambul, uma bomba foi detonada dentro de um ônibus, matando 4 pessoas. Um grupo radical marxista assumiu a autoria do atentado em Istambul. No final do ano passado, mais de 60 pessoas morreram numa série de ataques na Turquia organizados. O primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso deve assumir o cargo no lugar do italiano Romano Prodi. De Lisboa, Ninfa Freire. O que no início da semana não passava de mero rumor político tomou consistência nesta sexta-feira e o primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso poderá deixar mesmo o governo para presidir a Comissão Europeia. Durão Barroso já conta com o apoio do Reino Unido e da França, sendo que o único obstáculo é o apoio que o ministro deu à cúpula que decidiu a invasão do Iraque. O novo governo socialista espanhol não apoia a indicação do ministro português pelo mesmo motivo. O chanceler alemão Gerhard Schröder apoia Durão Barroso para a presidência da Comissão Europeia, assim como a maioria dos líderes do governo dos 25. O ministro português é o nome mais indicado para suceder o italiano Romano Prodi a partir do dia 31 de outubro no Executivo Europeu. De Lisboa, Ninfa Freire para a Globo News. Sob a proteção de 7 mil soldados, o presidente americano George W. Bush chegou à Irlanda para uma reunião de cúpula com a União Europeia. O encontro será num local isolado, um castelo medieval. Bush não vai passar nem perto dos milhares de manifestantes que saíram às ruas da capital, Dublin. Pela primeira vez, um presidente americano chega à Irlanda sem o aplauso das multidões. Nesta sexta-feira, George W. Bush, acompanhado por sua esposa Laura, desembarcou em meio ao silêncio e protegido por 7 mil soldados e agentes, barricadas, tanques, guarda costeira e aviões, o maior esquema de segurança já montado no país. Bush vai ficar apenas 18 horas na Irlanda, mas será tempo suficiente para os protestos contra a guerra no Iraque mostrarem que ele é persona non grata. Em Dublin, pelo menos 10 mil pessoas fizeram uma manifestação contra a presença de Bush e contra a autorização do governo irlandês para que os aviões militares dos Estados Unidos possam abastecer no país antes de seguir para o Iraque. O presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos passam a noite no bucólico castelo de Drumland. No sábado, antes de embarcar para a Turquia, Bush participa da cúpula entre a União Europeia e os Estados Unidos. O Iraque deve dominar a agenda da reunião. O governo americano quer saber o quanto o bloco europeu está disposto a se engajar no país.
A União Europeia já sinalizou que poderia ajudar a organizar as eleições gerais no próximo ano e contribuir para a reconstrução da economia iraquiana, mas impôs uma condição: segurança. Letícia Fonseca, de Bruxelas, para a Globo News. Depois da Irlanda, o presidente Bush segue viagem para a Turquia, onde participa da reunião anual da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. Os turcos já começaram a promover protestos. Istambul foi o cenário da primeira de uma série de manifestações que devem se estender até a próxima terça-feira, quando termina a reunião da OTAN. Vestidos como mísseis, os pacifistas criticaram a política da aliança militar e de seus principais líderes. Uma faixa lembrou os palestinos mortos no conflito com Israel. Neste sábado, o presidente George W. Bush chega à Turquia em meio à preocupação com o terrorismo. 23 mil policiais vão patrulhar as ruas de Istambul durante o encontro da OTAN. Na quinta-feira, a explosão de 2 bombas aumentou o clima de insegurança. Uma delas matou 4 pessoas e feriu 20 dentro de um ônibus. No final do ano passado, mais de 60 pessoas morreram na Turquia numa série de ataques atribuídos à rede terrorista Al-Qaeda. Os Estados Unidos têm planos para mandar mais 15 mil soldados para o Iraque por causa da crescente onda de violência no país. O secretário de Estado, Colin Powell, reconheceu que a Casa Branca subestimou a força do movimento rebelde. Uma nova pesquisa de opinião mostrou que 54% dos americanos acham que a guerra foi um erro e tornou os Estados Unidos mais vulneráveis ao terrorismo. De Washington, Edgar Júnior. Em entrevista à BBC de Londres, o secretário de Estado americano Colin Powell admitiu que os Estados Unidos subestimaram a revolta no Iraque. Segundo o secretário, a revolta está sendo fomentada por ex-integrantes do regime de Saddam Hussein e por terroristas estrangeiros, e reconheceu que ela se transformou num problema sério para o governo Bush. Antes da guerra, Bush tentou e conseguiu convencer vários países aliados a participarem da invasão do Iraque, apresentando informações de inteligência que mais tarde descobriu-se que eram falsas. Na entrevista, Powell descartou um pedido de desculpas à comunidade internacional, dizendo que na época acreditava-se que os dados eram verdadeiros. Mas o maior reconhecimento de que os Estados Unidos subestimaram a força da resistência iraquiana ocorreu esta sexta-feira no Congresso americano. O subsecretário de Estado, Richard Armitage, vice de Powell, admitiu em depoimento à Comissão das Forças Armadas do Senado que o governo Bush subestimou o grau de organização do inimigo. Segundo ele, os atentados dos últimos dias comprovam que os terroristas têm um sistema de coordenação. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O secretário-geral da ONU classificou de catástrofe a situação no Sudão, mas descartou o envio de tropas para proteger os civis. O conflito entre a milícia árabe e as forças do governo forçaram 1 milhão de pessoas a deixar o país. 2 milhões precisam de ajuda humanitária. O secretário-geral da ONU acha que o conflito no Sudão não pode ser comparado com Ruanda, onde houve genocídio. Kofi Annan disse que o que existe no Sudão é quase uma limpeza étnica, uma guerra que já matou entre 10 e 30 mil pessoas. Por falta de segurança, Kofi Annan disse que no momento a ONU não tem condições de mandar tropas para o país, mas pediu a intervenção da comunidade internacional se o governo não conseguir desarmar a milícia. Na semana que vem, ele Americanos e europeus também reafirmaram compromisso com o combate ao terrorismo internacional. De Bruxelas, Letícia Fonseca. Há 5 dias da transferência de poder no Iraque, Estados Unidos e União Europeia declaram apoio ao novo governo de Bagdá e o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirma que as divisões entre americanos e europeus causadas pela guerra no Iraque não existem mais. Na declaração divulgada neste sábado, os dois lados compartilham também o compromisso de apoiar o povo iraquiano e reiteram a necessidade de respeitar as convenções de Genebra. União Europeia e Estados Unidos também condenaram os planos nucleares do Irã. Na coletiva para a imprensa, o presidente Bush diz que espera que a OTAN responda de maneira positiva o pedido do primeiro-ministro iraquiano Iyad Allawi para que a aliança militar treine as novas forças armadas do Iraque. Letícia Fonseca, de Bruxelas, para a Globo News. Fontes diplomáticas garantem que a OTAN já chegou a um acordo para ajudar na formação das Forças Armadas iraquianas. O entendimento vai ser submetido à aprovação dos dirigentes da Aliança Militar do Ocidente na próxima segunda-feira, durante a reunião de cúpula na Turquia.
Apesar da segurança reforçada na Turquia, uma bomba explodiu numa passarela em Istambul. A polícia foi avisada sobre a bomba e interrompeu o tráfego perto da passarela. Numa faixa estava escrito OTAN Assassinos. Quando os policiais estavam terminando de isolar a área, a bomba explodiu. Cerca de 40 líderes mundiais vão se reunir em Istambul, incluindo o presidente americano George W. Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair para o encontro da OTAN. Antes de chegar a Istambul, Bush vai passar pela capital da Turquia, Ankara, onde hoje a polícia fez uma explosão controlada de um pacote suspeito. Segundo os investigadores, ele foi feito para parecer com uma bomba, mas no pacote tinha apenas uma pedra embrulhada em jornal. A Turquia está em alerta depois dos atentados de quinta-feira, que mataram 4 pessoas e feriram mais de 20. Ainda em Ankara, cerca de 300 manifestantes fizeram um protesto contra a política americana. Eles queimaram um boneco representando o presidente George W. Bush. A Turquia é um dos principais aliados dos Estados Unidos e frequentemente apontado por Washington como modelo de democracia para o mundo islâmico. Mas o sentimento anti-americano vem crescendo no país depois da invasão ao Iraque. Violência na manhã deste sábado no Iraque. Uma bomba explodiu na sede do Partido do Acordo Nacional do primeiro-ministro iraquiano Iyad Allawi, na cidade de Baquba. Em Bagdá, um soldado americano morreu num ataque contra uma patrulha. Em Erbil, a explosão de um carro-bomba matou uma pessoa e feriu 41. O carro-bomba foi detonado às 10 horas da manhã, horário local, quando o comboio com o carro de Mahmoud Mohammed chegava ao prédio do Ministério da Cultura do território curdo, no norte do Iraque. A rua ficou cheia de destroços. O chefe da polícia da cidade afirmou que um homem estacionou o carro-bomba em frente ao prédio do partido e fugiu momentos antes da chegada do ministro. Em Faluja, aviões americanos voltaram a bombardear casas que seriam usadas como abrigo por guerrilheiros iraquianos. O exército está à caça do militante jordaniano Abu Musaab al-Zarqawi, que assumiu a autoria de uma série de atentados no Iraque. Um militar que não quis se identificar afirmou que pelo menos 20 pessoas morreram no bombardeio. Mas os moradores de Faluja garantem que a casa, reduzida a escombros, estava vazia e que apenas um coelho foi morto. Em Bagdá, 3 homens foram detidos depois que lançaram um morteiro contra uma delegacia. No carro onde eles viajavam, a polícia encontrou armas e explosivos. As autoridades temem uma onda de ataques na semana que vem, quando a administração do país vai ser devolvida aos iraquianos. A milícia islâmica Talibã reivindicou a autoria do ataque à bomba que atingiu um ônibus no leste do Afeganistão neste sábado. Uma criança e 2 mulheres que trabalhavam no registro de eleitores morreram no atentado. A explosão aconteceu quando o ônibus estava nos arredores da cidade de Jalalabad, localizada a 250 quilômetros da capital. As vítimas estavam se dirigindo a postos eleitorais para trabalhar no registro de eleitoras afegãs. Um porta-voz da milícia talibã informou que o atentado é um aviso à população para que não se envolva no processo eleitoral. O Talibã se opõe às eleições marcadas para setembro, que, na visão do grupo, serviriam apenas para fortalecer o atual governo, respaldado pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Paquistão renunciou ao cargo. Ele apresentou pedido de demissão ao partido depois de se encontrar com o presidente do país, Pervez Musharraf. 12 civis foram executados a tiros enquanto dormiam numa pequena cidade da Caxemira indiana. Entre as vítimas estão 4 crianças. O ataque aconteceu um dia antes do início de uma rodada de negociações entre a Índia e o Paquistão sobre a região. A Caxemira se situa na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre as 2 potências nucleares, e é alvo de disputas há 5 décadas. A Agência Internacional de Energia Atômica pediu ao governo de Teherã que repense a decisão de retomar as atividades de beneficiamento de combustível nuclear. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed El-Baradei, disse que a medida ajudaria a anular o que chamou de déficit de confiança criado pelas atividades nucleares secretas desenvolvidas pelo país. As declarações foram feitas durante um voo para a Rússia, onde El-Baradei vai passar os próximos 4 dias em visita oficial.
O Irã enviou uma carta à agência informando que o governo pretende retomar na próxima terça-feira, 29, as atividades relacionadas à centrifugação de combustível nuclear. El Baradei disse esperar que a medida seja temporária e que o país cumpra o compromisso que assumiu de suspender o beneficiamento de urânio no país. Sedes de partidos políticos, comboios americanos e delegacias policiais. A onda de violência acontece há 4 dias da entrega do poder ao governo civil nomeado pelos Estados Unidos. Por causa do clima de insegurança, o primeiro-ministro Iyad Allawi admitiu que podem ser adiadas as eleições no país, previstas para o começo do ano que vem. O primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, disse que a resistência quer desestabilizar o país e o processo de reconstrução. E advertiu que devem haver novos ataques nos próximos dias, por causa da transferência de poder aos iraquianos marcada para quarta-feira. As forças americanas continuam atrás do militante jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, responsável por vários atentados no Iraque. O general Mark Kemed afirmou que todos os iraquianos têm que ajudar na caçada ao guerrilheiro, considerado o líder da Al-Qaeda no país. Em Faluja, aviões norte-americanos voltaram a bombardear casas que seriam usadas como abrigo por guerrilheiros iraquianos, inclusive Zarqawi. Pelo menos 20 pessoas morreram no bombardeio, mas os moradores de Faluja garantem que a casa, reduzida a escombros, estava vazia e que apenas um coelho foi morto. Em Irbil, no norte do Iraque, a explosão de um carro-bomba matou dezenas de pessoas e feriu outras 40, entre elas o ministro da Cultura do governo regional curdo. O ataque aconteceu às 10 horas da manhã, horário local, quando o comboio do ministro chegava ao prédio do ministério. A rua ficou cheia de destroços. Em Najaf, a trégua foi quebrada mais uma vez. Houve confrontos entre combatentes do exército Mehdi, do líder xiita Muqtada al-Sadr, e as tropas americanas que cercam a cidade. Em clima de tristeza e revolta, milhares de sul-coreanos foram receber neste sábado, na cidade de Pusan, o corpo do tradutor Kim Sung-il, decapitado por extremistas islâmicos no Iraque. Na capital do país, Seul, manifestantes fizeram uma vigília e um protesto contra a participação da Coreia do Sul na guerra do Iraque. Mais de 5.000 manifestantes se concentraram no centro de Seul, numa vigília em memória de Kim Sung-il. O tradutor foi sequestrado e decapitado no Iraque pelo grupo do terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. O assassinato aconteceu depois que o governo de Seul se recusou a cumprir as exigências dos terroristas, que pediam a retirada das tropas sul-coreanas do Iraque. Em meio à manifestação, muita gente chorava. Em Pusan, a família e os amigos de Kim Sung-il foram receber no aeroporto de Kimhae o corpo do jovem, um devoto cristão que pretendia ser missionário no mundo árabe. O corpo dele foi recebido com honras militares por um comando especial do Exército. 2 ministros assistiram à chegada do caixão, que foi levado para o hospital. Os pais e a irmã do tradutor choravam. O clima na Turquia ficou ainda mais tenso neste sábado, às vésperas da cúpula da OTAN, quando o grupo ligado ao terrorista Abu Musab al-Zarqawi anunciou que sequestrou 3 turcos no Iraque. Os extremistas ameaçam matar os reféns se as forças turcas não deixarem o Iraque em 72 horas. O sequestro dos 3 turcos foi divulgado pela TV Al Jazeera do Catar. A mensagem do grupo do jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, que já tinha decapitado um tradutor sul-coreano, mostrava os turcos sentados no chão, guardados por 2 homens armados. O apresentador leu o comunicado do grupo, que ameaça decapitar os 3 se dentro de 72 horas o governo da Turquia não retirar as empresas que trabalham para as forças de ocupação no Iraque. O presidente George W. Bush conseguiu o apoio da União Europeia e dos países da OTAN para uma ajuda ao Iraque depois da transição política no dia 30 de junho. Mas o bloco cobrou dos Estados Unidos respeito ao direito internacional. O acordo foi acertado no encerramento da cúpula anual dos Estados Unidos-União Europeia, realizada na Irlanda neste sábado. De Bruxelas, Letícia Fonseca. O presidente americano George W. Bush desembarcou em Ankara, capital da Turquia, com uma vitória política. Os embaixadores dos 26 países integrantes da OTAN deram sinal verde neste sábado para que a aliança militar possa treinar as tropas iraquianas, como havia pedido o primeiro-ministro do Iraque, Iyad Allawi. Os detalhes deste acordo de princípios terão, porém, que ser aprovados pelos líderes dos governos da OTAN durante a cúpula de Istambul. O futuro do Iraque também dominou a agenda da reunião entre a União Europeia e os Estados Unidos na Irlanda.
O presidente Bush afirmou que as divisões entre os dois lados sobre o Iraque não existem mais. Na declaração divulgada no final do encontro, americanos e europeus se comprometeram em apoiar o papel das Nações Unidas na reconstrução do Iraque, em ajudar a reduzir a dívida externa do país, estimada em 120 bilhões de dólares, e a respeitar as convenções de Genebra, por causa das torturas em presos iraquianos pelas tropas americanas. União Europeia e Estados Unidos também condenaram o programa nuclear do Irã. Antes de embarcar para a Turquia, Bush apoiou a adesão do país à União Europeia e agradeceu a calorosa hospitalidade do povo irlandês. Na verdade, durante as 18 horas que passou na Irlanda, o presidente americano esteve protegido pelas Forças Armadas e milhares de soldados, e bem distante do povo irlandês, que estava nas ruas de Dublin e Shannon protestando contra a presença e a política de Bush. Letícia Fonseca, de Bruxelas, para a Globo News. O presidente George W. Bush chegou à Turquia para a cúpula da OTAN em meio a protestos e atentados. Apesar da segurança reforçada, uma bomba explodiu sobre uma passarela em Istambul, a maior cidade do país. Avisada sobre a bomba, a polícia interrompeu o tráfego perto da passarela, no centro de Istambul. Numa faixa estava escrito OTAN Assassinos. Assim que os policiais terminaram de isolar a área, a bomba explodiu. Neste domingo e na segunda-feira, cerca de 40 líderes mundiais vão se reunir em Istambul para acertar uma intervenção no Iraque. O secretário-geral da OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, já avisou ao secretário da Defesa americano, Donald Rumsfeld, que a OTAN vai ajudar a treinar o novo exército iraquiano. Antes de viajar para Istambul, Bush passou pela capital da Turquia, Ankara, onde centenas de manifestantes protestavam contra a cúpula da OTAN e o envolvimento do país na guerra do Iraque. Eles queimaram um boneco representando o presidente Bush. A Turquia é um dos principais aliados dos Estados Unidos e frequentemente apontado por Washington como modelo de democracia para o mundo islâmico. Mas o sentimento anti-americano vem crescendo no país depois da invasão do Iraque. Para sediar a cúpula da OTAN, a Turquia mobilizou um esquema de segurança sem precedentes na história do país. Ainda assim, na quinta-feira, terroristas realizaram atentados que mataram 4 pessoas e feriram mais de 20. O ataque aconteceu depois que Israel descobriu um plano para realizar um grande atentado com 6 terroristas suicidas, que explodiriam ao mesmo tempo. De Tel Aviv, Daniela Kresh. 7 militantes palestinos, incluindo 3 dirigentes de facções radicais, foram mortos por soldados israelenses no 3º dia seguido de uma operação militar em Nablus, na Cisjordânia. Entre as vítimas está Naaf Abu Sarah, de 38 anos, que acumulava a liderança de todos os grupos extremistas palestinos na cidade. Ele era o número 1 na lista dos mais procurados por Israel na Cisjordânia por ter organizado um duplo atentado que matou 23 pessoas em Tel Aviv em janeiro do ano passado. O grupo radical Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa divulgou um comunicado prometendo uma vingança sem precedentes contra Israel. Desde quinta-feira, 9 militantes morreram e 17 pessoas ficaram feridas em Nablus. O centro velho da cidade está sob toque de recolher. Estima-se que 20 mil pessoas não podem deixar suas casas. O exército alega estar buscando os mandantes de um grande atentado frustrado por Israel na semana passada em Jerusalém. O sábado também foi de violência no sul de Jerusalém. Lá, um grupo de pacifistas palestinos e israelenses protestava contra um muro de segurança da Cisjordânia quando policiais de fronteira entraram em confronto direto com os manifestantes. 6 pessoas foram detidas. Daniela Kresh, de Tel Aviv, para a Globo News. O comando americano no Afeganistão confirmou a morte de 2 soldados em combates no nordeste do país na quinta-feira. E um atentado à bomba contra um ônibus matou 3 agentes da ONU que participavam da organização das eleições previstas para setembro. Muitas mulheres ficaram feridas. As 3 afegãs que trabalhavam para a ONU foram mortas quando iam de ônibus trabalhar no registro de eleitoras na cidade de Jalalabad. A bomba explodiu na rua, perto do veículo. Os milicianos do deposto regime talibã assumiram a responsabilidade pelo ataque. Militantes islâmicos radicais já ameaçaram sabotar as eleições do país. Nos últimos dias, uma série de atentados atingiu pessoas que vão trabalhar nas primeiras votações livres do Afeganistão em 25 anos.
Até agora, apenas 4,5 milhões dos 10 milhões de eleitores se registraram. Em Cabul, o porta-voz do comando americano, coronel Tucker Messenger, confirmou a morte de 2 Marines em combates perto de Assadabad, na fronteira com o Paquistão. Os soldados participavam de uma ofensiva contra redutos da milícia talibã e de combatentes da rede terrorista Al-Qaeda. Pelo menos 15 civis foram executados a tiros enquanto dormiam numa pequena cidade da Caxemira, a explosiva província disputada por Índia e Paquistão. Entre as vítimas estão 4 crianças. O ataque aconteceu às vésperas de uma nova rodada de negociações entre os dois países para discutir o futuro da região. Na frente política, o Paquistão enfrenta uma crise com a renúncia do primeiro-ministro Zarafullah Jamali. O líder do partido de maioria no parlamento foi nomeado para o cargo interinamente pelos próximos 45 dias. A renúncia de Zafarullah Khan Jamali foi anunciada na manhã de hoje. O ministério também foi dissolvido. Depois de 1 ano e meio na chefia do governo, Jamali teria perdido o apoio do presidente Pervez Musharraf. Chaudhry Shujat Hussain, líder da Liga Muçulmana Paquistanesa, foi nomeado primeiro-ministro interino. O partido tem maioria no parlamento e apoia o regime militar de Musharraf. Daqui a 45 dias, Hussain vai passar o cargo para Shaukat Aziz, que era ministro das Finanças e tem a confiança do presidente. A ele é atribuída a recuperação econômica do Paquistão. A mudança de governo preocupa a comunidade internacional e é vista por alguns como uma manobra dos militares para centralizar ainda mais o poder. Mas desde que o Paquistão decidiu apoiar a luta contra o terrorismo, os Estados Unidos evitam qualquer interferência na política interna do país. O ataque, que provocou a morte de pelo menos 15 pessoas na Caxemira indiana, foi durante a madrugada deste sábado. A região fica na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre as duas potências nucleares, e é alvo de disputas há 5 décadas. No sul da faixa de Gaza, elas foram colocadas num túnel. Um soldado morreu e 5 ficaram feridos. As ambulâncias chamadas ao local foram recebidas a tiros por militantes palestinos. Os grupos radicais Hamas e Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa assumiram a autoria do ataque. Milhares de pessoas acompanharam o funeral de 8 palestinos mortos neste sábado pelo exército de Israel na cidade de Nablus, na Cisjordânia. O enterro se transformou numa grande manifestação contra a ação, que matou o alto comandante da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa na região. Milhares de pessoas acompanharam o funeral. Muitos atiravam para o alto e gritavam ameaças de vingança contra Israel. Entre os mortos está o líder da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa na Cisjordânia, Nayef Abu Shar. Ele e outros 5 militantes graduados do grupo, um dos mais atuantes no levante palestino, que começou em setembro de 2000, morreram numa emboscada na parte antiga da cidade. A incursão de ontem foi a mais violenta do exército israelense na Cisjordânia em meses. As tropas vêm realizando ações em Nablus desde a última quinta-feira, quando o governo de Israel anunciou a descoberta de um plano de um atentado à bomba em Jerusalém. Em Ramallah, na Cisjordânia, o primeiro-ministro palestino Ahmed Corei condenou a ação que classificou de crime brutal. Em Jerusalém, o premier israelense Ariel Sharon disse que a incursão foi mais um avanço na luta de Israel contra o terrorismo palestino. A declaração foi feita durante a reunião semanal do Ministério israelense, que já declarou apoio preliminar ao projeto de desocupação gradual dos assentamentos da faixa de Gaza e de parte da Cisjordânia. O governo israelense aprovou neste domingo a distribuição de pílulas contra a radiação nuclear a milhares de habitantes de 3 cidades próximas de reatores nucleares. A recomendação das autoridades militares em caráter preventivo foi feita depois de testes 2 meses atrás contra eventuais ataques contra os reatores israelenses. As pílulas vão ser distribuídas à população de Dimona, Yeruyam e Yavne, no deserto de Negev. Um livro escrito por um veterano analista da CIA, Agência de Informação Americana, critica os esforços dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo e acusa o governo de ignorar a ameaça de Osama Bin Laden. Não é a primeira obra que aponta erros na atual política externa do país, mas a primeira escrita por um integrante dos serviços de espionagem. A CIA permitiu a publicação do livro intitulado Orgulho Imperial, porque o Ocidente perdeu a guerra contra o terrorismo, mas exigiu que o nome do autor não fosse divulgado. Ele é um agente veterano que trabalha há 23 anos na agência de informação e participou das investigações na busca por Osama Bin Laden. No livro, o autor conta que os Estados Unidos perderam várias oportunidades de capturar Bin Laden.
e que ainda deu um presente de Natal ao maior inimigo ao declarar guerra ao Iraque. Ele aponta que a invasão aumentou o sentimento anti-americano no mundo árabe e levou milhares de pessoas em todo o mundo a se juntar a grupos radicais. Diz que o Iraque se tornou um imã para guerrilheiros. De modo contundente, o autor anônimo afirma que o governo americano está perdendo a guerra contra o terror. Milhares de pessoas tomaram as ruas de Istambul para protestar contra a reunião da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, que acontece a partir de amanhã. Os manifestantes também marcharam contra a presença do presidente George W. Bush no país. O presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama Laura Bush chegaram a Istambul, onde começa amanhã a cúpula da OTAN. A presença de Bush na cidade motivou um protesto que reuniu uma multidão estimada em 40 mil pessoas. Os manifestantes carregavam cartazes e gritavam palavras de ordem contra a Aliança Militar do Ocidente e os Estados Unidos. Centenas de policiais e veículos blindados acompanharam de perto a manifestação, que transcorreu sem incidentes. Mais de 26 mil policiais vão patrulhar as ruas de Istambul durante a cúpula da OTAN, que reunirá 45 chefes de Estado e de governo. Mais cedo, em Ankara, o presidente Bush visitou o túmulo de Mustafa Kemal, conhecido como Atatürk, ou pai da Turquia, o primeiro presidente do país. Também na capital, ele se encontrou com o primeiro-ministro Tayyip Erdogan e com o presidente Ahmed Necdet Sezer. Os líderes turcos expressaram temor de que a região norte do Iraque, de maioria curda, se separe do resto do país. O governo da Turquia teme que isso possa encorajar o separatismo entre os curdos do sul da Turquia. Uma agência de notícias local informou que o presidente respondeu com a promessa de combater o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, responsabilizado por uma série de ataques na fronteira com o Iraque. O presidente Bush destacou a importância estratégica da Turquia como um país democrático no mundo islâmico e fez um apelo para que a União Europeia defina uma data para o início das conversações sobre o ingresso do país islâmico no bloco. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, reconheceu que o país está se preparando para enviar mais tropas ao Iraque caso seja necessário. Rumsfeld, que está na Turquia para o encontro da OTAN, disse que a medida é apenas uma precaução e que talvez não seja essencial mandar mais soldados americanos ao país ocupado. Em entrevista à TV americana, o secretário de Estado Colin Powell, que também está na Turquia, informou que ainda não há decisão sobre o assunto. Ele disse que está confiante na aprovação do pedido feito à OTAN para treinar as forças armadas iraquianas. De Nova York, Argemiro Ferreira. A indicação que tenho é de que a OTAN vai se declarar pronta a fornecer treinamento a forças de segurança e de polícia do Iraque, disse Colin Powell. Perguntado se a OTAN fornecerá tropas, Powell respondeu que isso não foi solicitado e que vários países da organização já têm tropas no Iraque e vão mantê-las. Mas segunda-feira a OTAN responderá ao que o premier iraquiano Iyad Allawi pediu, o treinamento das forças do Iraque. Sobre pedidos específicos de tropas adicionais pelo Comando Militar Americano, Powell afirmou não ter sido determinada ainda a necessidade e se isso vai acontecer ou não. Powell disse não saber se o treinamento de iraquianos pela OTAN será dentro ou fora do Iraque. Mas Condoleezza Rice afirmou que parte do treinamento será em outros países, citando especificamente a Jordânia e os Emirados Árabes. As respostas de Rice foram na mesma linha de Powell, minimizando o fato de que a OTAN não concorda em enviar tropas ao Iraque, mas ela enfatizou que o treinamento da OTAN acontecerá logo. A intenção é fazer isso com urgência, não será um longo exercício de planejamento, declarou. De Nova York, Argemiro Ferreira, para a Globo News. No Afeganistão, guerrilheiros talibãs sequestraram e mataram 16 pessoas na província de Uruzgan. O grupo viajava de ônibus quando foi abordado pelos rebeldes. Todos os passageiros que tinham título de eleitor foram mortos. As eleições gerais do Afeganistão estão marcadas para setembro, mas os ataques de simpatizantes do antigo regime ainda são frequentes. O Talibã transformou o Afeganistão num dos países mais fechados do mundo. Isso só acabou com a invasão americana em novembro de 2001. Durante o regime, com sede na cidade de Kandahar, no sul do país, os afegãos viviam isolados, sem acesso às informações do resto do mundo. Foram destruídas milhares de estátuas religiosas de valor histórico inestimável, como os Budas de Baniam. As mulheres eram obrigadas a cobrir todo o corpo e o rosto.
O ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, vai ser transferido no início de julho para uma prisão iraquiana e vai ser vigiado por guardas do país com o apoio limitado de forças da coalizão. O primeiro-ministro Iyad Allawi voltou atrás e afirmou hoje que a data das eleições gerais do Iraque vai ser mantida em 31 de janeiro de 2005. Neste sábado, ele tinha dito que a votação poderia ser atrasada em 2 meses por causa da instabilidade no país. Hoje, 6 integrantes da Guarda Nacional foram mortos num ataque armado em Jalaua, no norte de Bakuba. Vários mísseis foram lançados em Bagdá. De Beirute, Munir Safatli. Em Bagdá, 5 pessoas, entre elas uma criança, morreram vítimas de foguetes que caíram à beira de um rio. E um avião militar dos Estados Unidos foi metralhado quando levantava voo no aeroporto da capital. Um passageiro morreu. O comando americano não disse se militar ou civil. Em Karbala, manifestantes exigiram que os Estados Unidos libertem um auxiliar do religioso Muqtada Sadr. O protesto ocorre no momento em que lideranças civis tentam libertar 3 turcos ameaçados de morte, caso as empresas turcas continuem trabalhando com os americanos do Iraque. A Turquia se nega a negociar com os sequestradores que fazem parte do grupo do terrorista Abu Musab al-Zarqawi, que na semana passada decapitou um sul-coreano e no mês passado degolou um norte-americano. O administrador dos Estados Unidos para o Iraque esteve hoje em Halla, onde 2 carros-bomba mataram ontem 23 pessoas. Paul Bremer disse que os agressores não são inimigos da ocupação nem da coalizão. Eles são inimigos do Iraque. O administrador visitou uma mesquita, escola, museu que guarda fotos de uma vala coletiva de vítimas do regime deposto. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. Um grupo islâmico no Iraque afirma ter sequestrado um fuzileiro naval americano. Num vídeo divulgado pela TV árabe Al Jazeera, os guerrilheiros mostram um homem vestido com roupas camufladas e vendado. Eles exigem a libertação de prisioneiros iraquianos em troca da vida do refém. Um grupo de guerrilheiros sequestrou hoje um motorista paquistanês. Eles também exigem a libertação de iraquianos detidos em 4 presídios administrados pelos americanos no Iraque. Os guerrilheiros afirmaram numa mensagem divulgada pela TV Al Arabiya que vão decapitar o paquistanês se não forem